Podemos iniciar. Então, tá certo. Boa noite a todos. Imagino que todos estejam ouvindo aí. Me chamo Fernando Bombardelli, estou representando o Instituto do Meio Ambiente na audiência pública hoje do licenciamento de mineração em Itapoá. Hoje a gente está fazendo algo bastante diferente, que é a participação do IMA remota, porque ontem saiu a nota da Defesa Civil que ainda havia risco moderado, né, das chuvas que estavam acontecendo na região. E aí o modo que a gente viu para a gente não precisar sair daqui, se deslocar as horas todas que seriam necessárias, às vezes para não ter a audiência, foi realizar dessa maneira. Então, a gente vai tentar, né, eu espero que a gente consiga atingir os objetivos aqui hoje. Para iniciar, explicar um pouco de como funciona, então, o que é a audiência pública de um licenciamento ambiental. É um momento, então, quando a gente tem um licenciamento no estado de Santa Catarina, que ele atinge o porte máximo, né, devido às complexidades, aos impactos ambientais, ao porte do empreendimento, a gente precisa realizar, então, a audiência pública na fase de licença prévia. Então, temos 3 fases do licenciamento ambiental. A primeira fase analisa a viabilidade do empreendimento como um todo. A segunda fase, que é a licença de instalação, avalia as medidas que estão sendo propostas, os projetos e os programas para implantar. Então, a gente ainda não chegou nessa etapa. E, por fim, ele vai pedir a licença de operação, que atesta, então, que foi instalado de acordo com as regras ambientais. Então, aqui a gente está nesse momento bem inicial. A equipe fez a análise da documentação apresentada pelo empreendedor no processo de licenciamento e deu ok no estudo, dizendo que esse estudo pode ser apresentado para a comunidade agora, já está redondo, vamos dizer assim, e a proposta, então, é explicar como funciona o empreendimento, como foi feito o estudo de impacto ambiental, né, essa avaliação dos aspectos ambientais, né, para a comunidade, para poder colher sugestões, colher propostas, dirimir dúvidas, né, de quem mora no entorno, principalmente, né, ela não tem um caráter deliberativo, a gente não vai votar ao fim da audiência pública aqui, mas a gente tem uma troca, né, de ouvir a população, e tudo que for dito, então, está sendo gravado e vem também para dentro do processo de licenciamento ambiental. Né? Antes de sair o parecer técnico, vai ser avaliado, então, as questões que surgiram na audiência pública. Como funciona, então? Após o início aqui, que eu dou essa explicação básica, eu vou passar a palavra para empreendedor e consultoria ambiental para que eles apresentem tanto o empreendimento quanto o estudo ambiental. E eles têm 1 hora para fazer isso. A gente, então, vai fazer um intervalo de 15 minutos e, nesse intervalo, lá no fundo, vai ter fichas para fazer perguntas. Essas perguntas podem ser feitas de 2 formas. Você pode colocar só o seu nome e marcar o oral, pergunta oral, que você vai falar no microfone. Então, eu só vou, quando chegar a hora, apontar, fulano com a palavra. Ou você pode escrever ela, né? E aí eu vou ler a pergunta para o empreendedor e para a consultoria responder. Pode haver uma réplica da pergunta, então ficou alguma dúvida ainda? A gente vai perguntar. Então, vocês podem, no microfone novamente, né, complementar essa pergunta. Então, essa segunda parte é a do debate. Essa primeira aqui é para apresentação, para entender bem como um todo. E aí o debate a gente pode estender até 3 horas, né, de debate pelo regimento de audiência pública. Se após essa rodada de primeiras perguntas ainda houver mais e tiver tempo, a gente pode retomar, fazer mais uma rodada de perguntas, né, que também tem que ser inscritas, porque esses documentos vão constar no processo de licenciamento ambiental. Eles vão vir digitalizados para a equipe técnica, né? E, por fim, né, a audiência pública ela não se encerra quando a gente terminar ela aqui. Fica 7 dias aberto ainda um prazo para a comunidade encaminhar perguntas, tanto ao empreendedor quanto ao IMA, e essas perguntas e respostas também comporão o arcabouço de documentos da audiência pública. Então, ainda haverá 7 dias para algum questionamento que só veio depois, que pode ser encaminhado via ouvidoria do Estado, né, pelo site da ouvidoria,
ou até mesmo pelo e-mail do empreendedor, o e-mail da gerência. Então, eu vou passar a palavra ao pessoal da empresa e da consultoria ambiental para fazer, então, a apresentação para a comunidade. Uma boa noite. Bom, me chamo Roberto, venho representando aí a empresa proponente do licenciamento. Gostaria de agradecer a presença de todos aí, pelo jeito, casa cheia, e tem alguns chegando ainda. Eu iria fazer uma explanação sobre a apresentação do empreendimento, mas faz parte do escopo da apresentação do João, então, para não se tornar repetitivo, eu passo a palavra a ele aí. Então, boa noite a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Fernando, né, por mesmo remotamente aí fazer parte desse espaço, ao Roberto, representando a Mina Velha, ao Norberto e ao Marcelo, que são da empresa Geologia, né, que atuaram junto com a gente nesse estudo ambiental. Então, por fim, agradecer a todos os presentes aqui por terem, né, tirado um tempo da sua rotina para estar aqui. Enchemos a casa, né? Como o Roberto comentou, isso é muito bom. A gente agradece realmente a vinda de vocês para prestigiar aí e também discutir esse projeto tão importante para o município. Então, vamos iniciar a apresentação. Ele vai. Ok. Dá para enquadrar um pouquinho melhor as bordas ali? Se vocês quiserem colocar em tela cheia, eu posso ficar fora, não precisa de estar ali nas apresentações. A gente está em tela cheia já, Ah, ótimo. Fernando. Só estamos enquadrando aqui a apresentação. Pois é. Uhum. Então, vamos iniciar aqui. A gente está apresentando o relatório de impacto ao meio ambiente da mineradora Mina Velha Minérios. É uma ampliação de mineração, então vale ressaltar que ela já opera hoje no local. E esse estudo visa trazer para a população em geral um resumo, né, de um estudo que a gente fez que é mais complexo, para, né, vocês puderem acessar ele e fazer parte disso, questionar, para a gente atingir as melhorias ambientais que são necessárias. Então, o empreendedor é a razão social Mina Velha Minérios Eireli. Ele está situado ali na Estrada Centenário, na Barra do Saí. O empreendimento, consequentemente, é gerido por essa empresa, Mina Velha Minérios. A área do imóvel total é de 75 hectares e a área útil que está sendo solicitada para ampliação é 19,04 hectares. A empresa responsável pelo estudo é a Soma Arquitetura e Soluções Ambientais, a qual eu estou representando aqui. E esses são os profissionais responsáveis pelo estudo. Então, cada pedacinho do estudo foi elaborado por um profissional habilitado e especializado na sua área. Acho que travou aqui. Ah, tá. Uhum.
Então, o que é o EIA-RIMA, né? O EIA-RIMA, ele é composto por 2 estudos, que são o EIA, que é um estudo um pouco mais completo, um pouco mais elaborado, um pouco mais extenso, que exprime todas as questões que a gente avaliou dentro do empreendimento. E o RIMA é um resumo do EIA, é um documento com uma linguagem de mais fácil acesso, e é o documento que a gente está apresentando aqui. A gente disponibilizou alguns panfletos com QR Code, que vocês podem acessar e ver o estudo na íntegra. E o objetivo do RIMA é basicamente informar a sociedade sobre os impactos e medidas mitigadoras, promovendo a participação da população nesse processo decisório. O EIA-RIMA, ele só é solicitado, né, como o Fernando falou inicialmente, para empreendimentos de alto impacto ambiental, como é o caso desse empreendimento, e de grande porte também. Então, explanando aqui sobre o empreendimento, a Mina Velha Minérios foi fundada em 10 de julho de 2006. Ela já opera desde 2019 no local, por meio da LAU 520/2019, e recentemente não, 2022, né, foi feita a ampliação dela, com a obtenção da LAU 8.141/2022. Então, a área, novamente, que estamos solicitando para ampliação é de 19,04 hectares, e o objetivo é solicitar a licença ambiental prévia, a ampliação da licença ambiental prévia, que, como o Fernando também explanou no início, é a parte preliminar, a parte inicial do processo. Esse licenciamento que estivemos elaborando já levou bastante tempo, ele começou em abril de 2022, com o documento emitido pelo IMA, que foi o termo de referência número 11 de 2022. Nesse termo de referência, ele continha todos os aspectos que a gente precisou investigar na área, e foi o roteiro geral para elaborar esse estudo como um todo. Então, esse aqui é uma figura ilustrativa da área de ampliação. Aqui, bom, está situada no norte do município de Itapoá, e está situada ao lado da atual cava de exploração. Esse polígono amarelo é a área que está sendo solicitada para ampliação do licenciamento. A atividade que já é desenvolvida e que está sendo solicitada para ampliação é a 001302, lavra a céu aberto por dragagem, semineral típico do emprego na construção civil. A produção anual requerida é de 500 mil metros cúbicos por ano de areia. Então, é classificado como porte grande e alto potencial poluidor. Então, para esse empreendimento, é necessária a apresentação de EIA-RIMA. Então, os objetivos e justificativas, né, a gente pode reparar que a região está em franco crescimento, Itapoá especialmente. A gente vê que a construção civil está se desenvolvendo, né, com bastante vigorosidade nos últimos tempos. Mas não só Itapoá, como Guaratuba e Garuva, que também são consumidores, né, de areia para construção civil, necessitam dessa ampliação. A localização do empreendimento também é bastante estratégica. Ele está numa região central ali para grandes obras de infraestrutura. Alguns exemplos que podemos dar são o Porto de Itapoá, a ampliação do Porto de Itapoá, terminais retroportuários que estão também em franco crescimento na região retroportuária aqui do município, edifícios em geral, residências também, e também temos a ponte ali de Guaratuba, né, que também é um grande consumidor desse tipo de material. E o objetivo final é subsidiar o IMA na análise da ampliação da licença ambiental prévia, que é o que a gente está solicitando aqui. Então, a gente fez alguns estudos de análises alternativas técnicas,
para saber quais as técnicas poderiam ser utilizadas, se não as que são utilizadas hoje. E a gente percebe que o processo produtivo atual da mineração é bastante simples. Ele utiliza basicamente dois equipamentos, que são a draga, que extrai o material do fundo da cava, o material arenoso junto com água, e leva para o classificador, que é nada mais que uma peneira que divide o material entre areia fina e média, né? O empreendimento ele está em operação desde 2019. Então, as dificuldades que foram sendo criadas durante esse período sobre as técnicas utilizadas já foram há muito tempo superadas, né? Superadas e aperfeiçoadas. Então, a gente conclui que as técnicas utilizadas hoje pela mina velha são as técnicas mais adequadas para se utilizar na ampliação. Alternativas locacionais também foi motivo de estudo. O empreendimento está localizado dentro de 2 processos minerários, pode ser buscado na consulta pública na Agência Nacional de Mineração. E a definição da área útil que fizemos para essa ampliação, ela respeita a reserva legal, principalmente, que como é um imóvel rural, ainda ele detém a reserva legal, que é obrigatório, né, para imóveis rurais. A APP presente na área também foi considerada e o seu recuo também foi promovido. E a gente tem a logística. A logística para a área, ela é óbvia, né? A área de ampliação, ela está inserida ao lado da área atual já minerada. Então, para as atividades de supressão de vegetação, tanto para a produção e o escoamento de material, é o melhor cenário que a gente pode observar. Então, para o projeto futuro, vão ser utilizados, como mencionado já, a draga, que é flutuante, né, e tem um braço aqui que vai para o fundo da cava e vai retirando o material lá do fundo, e por meio de dutos, aqui tem um exemplo, e aqui ele vindo, ele entra no classificador e é peneirado e disposto em montes, né. Aqui os montes resultantes ali da exploração, aqui o caminhão sendo abastecido e levado para o mercado consumidor. Um dos maquinários utilizados, né? Eles utilizam pá carregadeira e retroescavadeira. E aqui o caminhão levando material para o consumidor final, materiais de construção, né, principalmente. Aqui é um registro da bacia de decantação, porque como esse muito sedimento, ele vem com a areia fina e média, mas também vem material muito fino. Essa água precisa de um tempo para ser decantada para o fundo e a água volta limpa por meio do sistema de encanamento novamente para a cava. Então é um circuito fechado de produção. Aqui a gente tem areia extraída, areia fina, e aqui o registro das bordas das cavas, né? Que tem os taludes, eles estão recortados na geometria adequada, né, conforme os projetos, e também estão revegetados aqui, para não haver erosão das bordas, né. Aqui os 2 processos minerários, que está aqui em laranja, são os polígonos de mineração. A área em amarelo, né, que é a área de ampliação, está imediatamente dentro, né, dos polígonos de mineração. E aqui, também exemplificando o que falei anteriormente, a área de ampliação está respeitando a reserva legal, no fundo, preservando a APP do centro, a matrícula imobiliária, que está tracejada em cinza, e aqui em vermelho é o futuro empreendimento, né, de como vai ficar com a nova cava.
Então, o empreendimento ele está previsto para ocorrer em 2 fases. A primeira fase é com a exploração do módulo 1 e a segunda fase com a exploração do módulo 2. O módulo 1 possui 9 hectares, o módulo 2 possui 10 hectares. Haverá supressão de vegetação nativa, então são 17,23 hectares de supressão, sendo 1,78 que já possuem o solo convertido em gramíneas e em solo exposto, né? Então, os resíduos resultantes da supressão florestal, como troncos, galhos e folhas, eles serão utilizados para compor as bordas das cavas, né, por questões estruturais dentro do empreendimento. Vale ressaltar que estão sendo preservados os 30 metros aqui da APP, mais uma distância de 15 metros também da APP mesmo, resultante ali, né? E também 15 metros das bordas dos vizinhos, né? Das matrículas vizinhas. Essa supressão de vegetação, ela está associada a uma compensação ambiental. Então, de acordo com o artigo 32 da Lei da Mata Atlântica, para empreendimentos minerários, a compensação não é feita adquirindo uma área vegetada para compensar aquilo que foi suprimido. A compensação é feita por meio de uma recuperação ambiental que a gente já foi em busca, né, Roberto? A gente já foi adquirida, inclusive, e o projeto já foi desenvolvido, apesar de não ser essa etapa para se aprovar isso, a gente já se agilizou, né? Já se antecipou para fazer isso. Então, uma área equivalente à área de ampliação, que é 19 hectares, ela vai ser promovido a recuperação dela na integralidade. É uma área no Braço do Norte, no município de Itapoá. E também, acho que não está muito claro, mas 2 espécies aqui foram encontradas no inventário florestal, que eu vou falar mais à frente, que é o guanandi e o palmito jussara. Elas também vai ser adquiridas mudas dessas espécies, e essas mudas vão fazer parte desse projeto de recuperação de áreas degradadas. Então, as áreas de influência são espaços territoriais onde a gente imagina que os impactos vão alcançar. Então, a gente dividiu as áreas de influência entre o meio físico e biótico e outra área de influência para o meio socioeconômico. A única área de influência para os 3 meios é a área diretamente afetada. A área diretamente afetada é onde os impactos eles vão ser diretos, imediatos, na verdade. Eles vão ocorrer com um maior grau. E a gente definiu como sendo o polígono de ampliação. Para o meio físico e biótico, a área de influência direta foi definida como a bacia hidrográfica do rio que passa no interior do imóvel, aqui em laranja, onde os impactos serão diretos, a gente imagina que eles serão diretos, e a área de influência indireta, onde os impactos vão ser mais sutis, digamos assim, é a bacia hidrográfica do rio Saiguaçu, que é a bacia onde o empreendimento está inserido. Aí para o meio socioeconômico, aqui é onde a gente imagina que os impactos sobre o meio socioeconômico vão ser sentidos. A área de influência direta são 5 setores censitários mais próximos ao empreendimento, e a área de influência indireta são os 3 municípios do entorno, são Itapoá, Guaratuba e Garuva. Entrando então na parte dos diagnósticos ambientais, para os 3 meios, meio físico, biótico e socioeconômico. No meio físico, o clima da região é o subtropical úmido, CFA. A precipitação é menor em agosto e maior em janeiro. A alta pluviosidade, a gente pôde ver aí nos últimos dias, né? A chuva é bem frequente aqui no município. Então, entre 1.500 a 2.000 milímetros durante o ano. Temperaturas médias de 13,6 a 28 graus.
característica do vento predomina o vento sudoeste. Aí, atendendo ao termo de referência, vale ressaltar que na região acontecem eventos climáticos. Recentemente a gente teve um vendaval forte aí, né, que causou alguns estragos. Então, eles estão muito associados a ciclones costeiros. Na área, eles são menos intensos, porque os ciclones são mais próximos da costa, mas ainda são sentidos lá na região da Mina Velha. A parte de qualidade do ar, fizemos uma análise com o equipamento, uma unidade aspiradora, né? Esse equipamento aqui, ele nada mais é que um motor que capta o ar atmosférico e faz ele passar por dentro de um filtro. Esse filtro, depois de 24 horas, que foi o tempo que a gente optou por fazer a análise, é enviado para o laboratório. O laboratório faz as análises, né? Então, a legislação estipula 240 microgramas por metro cúbico como o limite máximo, né? E os resultados obtidos foram de 73, o que está abaixo disso, então está em acordo, né, com a legislação brasileira. A geomorfologia, que é o formato da Terra, a gente conhece bem, né, a planície costeira. Então, a região está sob essa planície costeira, e na área de influência também temos complexos estuarinos, que são as baías, a Baía de Guaratuba e a Baía da Babitonga também estão ali no entorno, né, que é algo que a gente pode citar. A geologia da área, ela está sob depósitos sedimentares cenozoicos, que são depósitos marinhos, né, com aumento e com o rebaixamento da maré durante muitos anos, foram depositando materiais ali no local. A pedologia da área, que é os solos, né, os solos ocorrentes no local. Principalmente, a área está toda inserida no espodossolo milúvico, nome complicado de falar, mas a gente pode traduzir como areia, né, não é à toa que já há a extração lá e está sendo feita a ampliação. A hidrogeologia da área, ela está situada sob o aquífero AS1, que é um aquífero livre, ou seja, ele dá a oportunidade de se obter água, né, subterrânea, ou melhor dizendo, fazer poços. Aí, como os dados primários, fizemos 40 sondagens em toda a área vegetada, com cavadeira manual. Essas sondagens buscaram avaliar as características do solo, né, observar os perfis de solo, o odor do solo e também, principalmente, ver o nível do lençol freático na área. 5 desses 40 poços, foram instalados poços piezométricos que possibilitam a gente saber como é que funciona a água subterrânea, né? A qualidade ambiental do solo, foram amostrados 2 pontos, um ponto no interior do empreendimento e outro ponto no exterior, a título de comparação, né? O ponto que está fora do empreendimento foi posto em meio à mata, que a gente imagina que seja um ponto sem contaminações, para a gente comparar com o ponto que está dentro. O resultado foi que todos os parâmetros estiveram de acordo com a legislação, nenhuma alteração. Aqui o resultado das sondagens e medição do nível do lençol freático. Essas linhas são a altura do lençol freático na área. Então, digamos, começa mais alto e vai diminuindo. E essas flechas aqui, elas indicam para onde que a água flui do lençol freático. Isso possibilita a gente saber sobre contaminações, né? Se acontece uma contaminação num ponto aqui, a gente sabe que ele vai descer para cá e a gente pode captar ele em algum lugar e rastrear ele, né? Então, a gente percebeu que essas flechas indicam o lençol freático fluindo para o rio que atravessa o imóvel
algo que já era previsto. A parte de hidrologia, então a área ela está situada no interior da bacia hidrográfica do Rio Saiguaçu. Essa é a condição inicial que a gente se deparou, né? A gente procurou as bases da ANA e do INDE, que indicavam alguns corpos hídricos por aqui. Esse aqui é o Rio Saiguaçu, para todo mundo se situar. Divisa de estado, né, entre Santa Catarina e Paraná. E indicava 3 nascentes ali no interior da área de estudo, além dos corpos hídricos naturais. Então foram feitas campanhas a campo para averiguar esses pontos, né, se eles estão de acordo com o que a base da ANA e do INDE indicaram, e a gente percebeu que as nascentes não estão presentes na área, e descobrimos esse corpo hídrico que não, né, dá para verificar que ele não estava mapeado anteriormente, então a gente fez o mapeamento dele, já referenciado na sua extensão. Aqui tem um ponto de alagamento, e então foi respeitada a APP de 30 coletas laboratoriais do rio a montante, ou seja, antes do empreendimento, e a jusante após o empreendimento, para saber se o empreendimento atual está trazendo algum prejuízo para o rio, né? Foram instalados 2 poços de monitoramento de água subterrânea, que são perfurações mais profundas no solo. A gente coloca um cano de PVC especial com uma filtragem, que a água subterrânea, né, do subsolo está disponível para a gente coletar e mandar para o laboratório ver a qualidade dela. Então fizemos esses 2 poços, coletamos essa água e pegamos um ponto na cava atual, para saber se a cava está influenciando em alguma coisa nessa água subterrânea. Como resultado, então, a água superficial, né, que é o rio, dos 38 parâmetros analisados, 10 deles estavam acima da legislação. Entretanto, a maioria dos parâmetros estava antes do rio entrar no empreendimento. E, além disso, alguns parâmetros como coliformes fecais, detergentes, né, que são surfactantes, a cor, ferro, manganês, eles estavam um pouco acima. Então, esses parâmetros, alguns deles, aliás, indicam atividades humanas. Então, a gente conclui que possivelmente há atividades humanas antes da água entrar ao empreendimento, né, que estão causando a poluição dela. Para a água subterrânea, alguns parâmetros também apresentaram desconformidade, menos, né, 2 parâmetros apresentaram desconformidade, mas apenas dos poços de monitoramento que foram cavados, né? A água da cava não apresentou nenhum parâmetro, portanto concluímos que não é a água da cava que está fazendo essa disparidade acontecer. No levantamento de ruído foram avaliados 5 pontos para pressão sonora. Nenhum ponto esteve acima da legislação, então com questão de ruído está tudo ok. Aqui tem um mapa da propagação do ruído. A gente percebe que no centro da área onde ocorre a extração do material e o transporte, né, a passagem de caminhões, o ruído ele é mais intenso, né, tá vermelho, e aí conforme ele vai ocupando o espaço, ele vai se dissipando e chegando com menor intensidade para as bordas. Então, deixa eu tomar. Entrando no meio biótico, o inventário florístico florestal, ele foi feito com uma área relativamente grande, foram feitas amostras, então foram instaladas 18 unidades amostrais, que são chamadas de parcelas. Essas parcelas, elas tinham 200 metros quadrados, então ocupamos uma área, amostramos uma área de 3.600 metros quadrados, fizemos subparcelas de 10 metros quadrados para avaliar não só as árvores, mas também os
os indivíduos vegetais herbáceos, arbustivos, e concluiu que a tipologia florestal é floresta umbrófila densa de terras baixas. Foram amostrados por esse inventário 882 indivíduos arbóreos de 121 espécies no total. Uma média de densidade de 2.450 árvores por hectare, um diâmetro médio de 11,4 centímetros das árvores, do tronco das árvores, uma altura média de 10,5 metros, área basal de 36,8 metros quadrados por hectare e um volume de madeira médio de 310,2 metro cúbico por hectare. As espécies ameaçadas foram o Calófilo brasiliense e o Terpiedolis, que são o guanandi e o palmito jussara. E os resultados das subparcelas, que são as parcelas menores, foram de 187 plantas, pertencentes a 56 espécies diferentes. Então, além desses parâmetros qualitativos e quantitativos que foram avaliados, a gente avaliou também o solo da floresta, que a gente chama de serrapilheira, que são as folhas, a camada de folhas do solo da floresta. Observamos também o subbosque, né, a parte mais baixa da floresta, digamos assim, e concluiu que a vegetação ela é considerada secundária em estágio médio de regeneração natural. O inventário faunístico, né, iniciando pelas aves, a metodologia vale ressaltar que para todos os grupos de fauna foram feitas quatro campanhas a campo, uma em cada estação do ano. Então, até por isso que o estudo ele levou mais tempo para ser elaborado. Então, para as aves, foram feitos caminhamentos na área de estudo. Caminhamentos visaram identificar as aves com binóculo e com registro fotográfico, visualmente ou por audição. Foram registradas 162 espécies. Essas 162 constituem 24,25% da avifauna de todo o estado de Santa Catarina. Juntando essas 162 espécies com os dados de outros estudos que foram feitos na área, temos um total de 482 espécies na região. Essas espécies são essencialmente florestais e tolerantes a alterações ambientais. Aves ameaçadas foram 17 espécies. Aves endêmicas do bioma Mata Atlântica, 58 espécies que só ocorrem nesse bioma. E aves migratórias foram registradas 16 espécies. Então, a parte de herpetofauna, que são anfíbios e répteis, também foram feitas a partir dos caminhamentos noturnos, né? Diurnos também, chamado de busca ativa, né? E, além disso, teve o apoio de monitoramento acústico passivo, que é um aparelho, um gravadorzinho específico, especial, que é inserido dentro da mata. Ele fica gravando por alguns dias, e depois disso é possível escutar a gravação e identificar as espécies que foram captadas. Então, no total, foram identificadas 21 espécies, a taxa de endemismo é de 87%, e 3 espécies ameaçadas de extinção foram registradas. Os mamíferos foram feitos por caminhamento também, a identificação também de rastros de pegadas, principalmente, de vestígios como fezes, né, restos de alimentos também. E também teve o apoio da armadilha fotográfica, que é uma câmera também especial que a gente deixa no interior da mata. Ela funciona fazendo fotos ou vídeos com sensor de movimento. A gente deixa algum alimento ali para os animais, eles passam lá e são capturados. Essa aqui é uma imagem registrada lá na área de 2 cachorros do mato. 2 espécies foram registradas por atropelamento, 6 espécies foram identificadas por rastros. As 2 espécies ameaçadas foram a jaguatirica e o gato mourisco. A jaguatirica tem aqui um registro, infelizmente a gente encontrou dela
atropelada na área de influência. Partindo para os morcegos, avifauna não, mamíferos voadores, também foram feitas 4 campanhas durante o ano. Foram instaladas redes de neblina em 2 pontos da área de estudo. E como resultado, tivemos 34 indivíduos capturados e de 8 espécies diferentes. Para a área de estudo, a literatura cita 40 espécies diferentes para a região. Para os peixes, foram feitas também 4 campanhas. Foram capturados animais no rio Saiguaçu, no rio que passa pelo interior do imóvel. Também alguns desses peixes habitam poças no interior da floresta, também foram avaliados esses ambientes. Ao todo foram registrados 847 indivíduos de 21 espécies diferentes. 5 delas são ameaçadas de extinção. Então, essa diversidade que a gente registrou equivale a 21% das espécies de peixes do estado de Santa Catarina. Então, entrando no meio socioeconômico, o uso do solo da área de estudo, ele é preferencialmente florestal. Nós pegamos o limite da área de influência direta, a bacia do rio que perpassa o imóvel. A gente pode perceber que em verde é a matriz florestal, aqui em azul o rio Saiguaçu, em preto as estradas, e em vermelho áreas convertidas em pastagens e outros, solo exposto basicamente. E aqui em amarelo a atual mineração. O zoneamento ecológico econômico municipal, ele é compatível com a atividade, então o empreendimento está sobreposto à zona de atividade agrosilvo e pastoril, onde a atividade de mineração é permitida desde que aprovada pelos órgãos competentes, como o IMA, como a ANM, Agência Nacional de Mineração. Organizações políticas e sociais, na área a gente tem no entorno a Associação dos Moradores da Prainha em Guaratuba. Durante as entrevistas com os moradores do entorno não indicaram nenhuma outra associação ou organização próxima. Comunidades tradicionais, temos a terra indígena em Acaporã e Garuva. Comunidades quilombolas inexistem na área e no entorno, tampouco comunidades pesqueiras. Sobre a percepção dos moradores, foram aplicados 12 questionários e perguntando principalmente sobre a opinião deles sobre a ampliação do empreendimento. 58% deles foram favoráveis, destacando a geração de emprego e renda como o principal impacto, que é um impacto positivo. E 42% foram indiferentes, acreditando que a ampliação não afetará o dia a dia, o cotidiano das pessoas. Portanto, conclui que, a partir do levantamento socioeconômico, a ampliação do empreendimento é bem recebida e que os impactos positivos, que são a geração de emprego, impulso à economia local, a melhoria de infraestrutura local também são impactos positivos citados ali pela população do entorno. A análise de risco foi feita, foram mapeados 2 residências mais próximas do empreendimento e também foram levantados os aspectos ambientais e os riscos que essas pessoas podem sofrer com a existência do empreendimento. Alguns deles estão relacionados à contaminação da água, né, por vazamento de óleo, de combustíveis. O incêndio também é um risco, por ter combustíveis e materiais inflamáveis lá. E também questão de poeira, a poluição atmosférica também foi levantada. Para cada risco que foi levantado, foram feitas valorações, então foram estipulados valores para cada risco, valores numéricos mesmo. Então, a partir de uma somatória, a gente tem o resultado que o vazamento, o derramamento de óleo,
tem um risco médio e o incêndio também tem um risco médio. Porém, hoje, né, o empreendimento ele já opera com um espaço especial para manutenção de combustíveis, de óleos lubrificantes, dotado de canaleta, tanque de contenção para o tanque de óleo diesel, também tem tratamento especial, né, daquilo que vier a ser derramado. E o incêndio também, o empreendimento é dotado de extintores para conter esse impacto aí. Então, entrando na parte de impactos e medidas mitigadoras, que é o coração do estudo, né? A gente faz todos os diagnósticos ambientais para chegar nessa parte, ver o que o empreendimento vai impactar ao meio ambiente. Aqui a gente trouxe apenas os impactos com significância forte. Tem um aqui que é moderado só, senão ia ficar muito carregado. No RIMA ali tem todos os impactos e as medidas mitigadoras na íntegra que vocês podem consultar. Então, para a fase de planejamento, que é antes, né, é o momento que a gente está fazendo agora, né, pensando sobre o projeto, desenvolvendo os estudos, protocolando, né, o licenciamento. A gente tem um impacto de geração em conhecimento científico e técnico como impacto positivo. Ele é bem importante porque esses estudos que a gente faz, eles levantam muitas informações únicas para a área e, eventualmente, a gente pode encontrar um animal diferente ou alguma coisa interessante que podem ser utilizados para a ciência, para publicações científicas, né? O outro impacto é a geração de emprego, que também está ocorrendo nessa fase. Então, para a fase de instalação, quando o empreendimento realmente tiver a licença e pudesse ser implantado, temos a alteração da qualidade do solo, a alteração das feições naturais do relevo, a perda, a alteração ou fragmentação de habitats naturais, né, decorrentes da supressão de vegetação, afugentamento e decesso de fauna, perda da cobertura vegetal. Para a fase de operação, temos a alteração da paisagem, atendimento a demandas de bens minerais da região, como impacto positivo, a geração de emprego e renda também na fase de operação. Para a fase de desativação, esse empreendimento ele tem essa fase porque o mineral ele é esgotado, né? Depois de ser explorado, a atividade ela encerra. Temos a exaustão dos recursos minerais, a redução da arrecadação tributária, a alteração da paisagem, restabelecimento da flora, né, depois de feita a recuperação ambiental, e a recuperação de habitats e retorno da fauna. Da mesma forma do análise de risco, os impactos foram valorados. Todos os que estão aqui e todos os que estão no RIMA ali receberam uma valoração. Eles foram divididos em várias características e foram estipulados valores para a gente chegar nesse resultado aqui. A implantação e operação do empreendimento são o que tiveram valores mais altos, portanto, são as fases que gerarão mais impactos para o local. Entrando agora nos planos e programas ambientais, aqui é um compromisso do empreendedor, depois de obtidos as licenças, eles têm esse compromisso de estar sempre monitorando o meio ambiente. O objetivo é atenuar, mitigar, diminuir os impactos ambientais negativos e também potencializar ou enaltecer aqueles impactos que são positivos para a área. Então, temos o programa de gestão ambiental, que ele contempla todos os outros programas. Então, periodicamente, o empreendedor vai executar esses programas e vai resumir neles num documento chamado Plano de Gestão Ambiental e vai enviar para o Instituto de Meio Ambiente para comprovar as melhorias que aconteceram, os impactos que tiveram, qual foi a medida
necessária para mitigar eles. E aqui eu vou citar cada um. Do meio físico, primeiro, programa de controle de poeiras e qualidade do ar, programa de monitoramento de controle de ruídos, de controle e monitoramento de processos erosivos e carreamento de finos, de controle de águas pluviais e drenagens, de monitoramento da qualidade hídrica superficial e subterrânea, gerenciamento de resíduos da construção civil para a fase de implantação e gerenciamento de resíduos sólidos para a fase de operação, além do programa de controle de tráfego. Para o meio biótico, programa de resgate de flora, de monitoramento da flora, de compensação pelo corte de vegetação nativa e de espécies ameaçadas de extinção, de acompanhamento da supressão, desmate para proteção da fauna, de recuperação de áreas degradadas. Para o meio socioeconômico, programa de educação ambiental, de gerenciamento de riscos, de comunicação e responsabilidade social, de sinalização de áreas de trabalho e circulação, de manutenção de máquinas e equipamentos e de compensação ambiental. Então, esse aqui, eu vou falar agora desse último programa aqui, de compensação ambiental. Essa compensação ambiental, além daquelas que eu já mencionei, ela é definida, ela é exigida, aliás, pelo SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Lei 9.985 de 2000. Ela estabelece que uma porcentagem do investimento aplicado para esse empreendimento, ele tem que ser convertido em valor monetário mesmo, a ser doado para a unidade de conservação. Então, utilizando a portaria 156 de 2018, a gente fez os cálculos ali, né, para obter essa porcentagem, e ela foi definida como 0,5% do valor do investimento. Aqui a gente faz algumas recomendações. Claro que quem vai decidir é o Instituto, mas temos aqui no município o Parque Municipal Natural dos Carijós, que é uma unidade de conservação de proteção integral. Ela até recentemente passou por algumas melhorias, né, teve cercamento, a sede da SEMAI, né, da Secretaria Municipal, vai ser lá em breve. Mas, claro, todo dinheiro é bem-vindo, acredito, né, para melhorias para a população. Então, essa seria a nossa primeira recomendação. Também temos a APA dos Guaiamuns, temos a RPPN Volta Velha, que é uma unidade de conservação de uso sustentável, mas que também pode ser destinado. Recentemente foi estabelecida a reserva biológica da Mata dos Guanandis, feita pela SEMAI. Também, na época, a gente não recomendou, porque ela é recente, né? Então, quero registrar aqui em vídeo que também pode ser destinada para ela. Então, a conclusão foi que, depois de fazer os diagnósticos ambientais, o levantamento dos impactos, a gente conclui que o empreendimento ele possui viabilidade ambiental, viabilidade legal também, e desde que os programas ambientais sejam rigorosamente aplicados, né, para controlar os impactos negativos, né, e potencializar os positivos. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de todos, né, a presença aqui. A gente fica muito feliz em poder transmitir esse estudo que a gente levou tanto tempo para executar a vocês, e a gente está abertos aí às dúvidas para esse estudo. Aí eu acho que o Fernando vai conduzir agora. Uhum. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Só para confirmar. Sim, Fernando, todo mundo ouvindo. Ok. Então, agora vai ser dado aquele intervalo de 15 minutos para poder, então, a comunidade fazer as perguntas, que vão estar, então, vai ser apontado para vocês onde estão as fichas, pode pegar e anotar, então, mais uma vez, ou oral, para você fazer a pergunta, ou escrita e colocar, então,
Todas as perguntas têm que ser nominadas e no retorno daqui uns 15 minutos, a gente vai ler então as perguntas para que a empresa ou a consultoria sane então. Eu também quero chamar aqui a atenção que a gente tem, por mais que eu esteja remotamente, temos presença dos técnicos de análise da equipe do IMA presencialmente aí hoje também. Então, em alguns minutos, em 15 minutos, 8h25, a gente está de volta, então, com a próxima parte da audiência. E quem não assinou a presença ainda, lista lá, se puder assinar, também é importante para comprovar a participação do público. Pessoal, tem um coffee break ali no canto, fiquem à vontade. E as fichas de inscrição estão na entrada ali. Oi. Oi. Oi.
Boa noite, pedindo para o pessoal retornar para as cadeiras para a gente poder iniciar a audiência. Alô? Oi? Tem mais alguém com ficha de perguntas? Por favor, entregar aqui na frente. Fernando, podemos encerrar então a fase de perguntas ali? Das fichas? Pode ser, essa primeira encerra para a gente poder receber as perguntas todas. Tá certo. Fernando, as fichas já foram todas recolhidas. Se quiser iniciar, pode ficar à vontade. Dá mais um instantinho, só estou organizando aqui elas e aí já iniciamos. Então, vamos iniciar a fase de pergunta. Funciona, então, eu vou fazer a leitura ou, quando ela é oral, chamar a pessoa para fazer essa pergunta no microfone. A pergunta, a gente tem uma limitação de 3 minutos, mas também é uma questão de bom senso, né, para ninguém se estender muito, mas eu não vou também limitar nesse momento. E aí vai ter o direito à resposta, que também é para levar até 5 minutos, e as pessoas, se ainda quiserem fazer uma réplica após a resposta, alguma coisa que não ficou claro, pede de novo o microfone, que vai ser dado o direito, então, de fazer uma complementação à pergunta do que não foi respondido anteriormente. Tivemos 5
5 fichas de pergunta. Se tiver mais alguma que eu não falar, eu peço para que vocês me chamem a atenção ali. E após o fim dessa rodada, se houver tempo, então, provavelmente há, né? São só 5. A gente pode abrir mais para ver se mais alguém tem alguma pergunta. E é importante que todas elas estejam registradas. Então, para começar, uma pergunta de Diego, que é como está a questão de viabilização de incentivo à cultura da cidade, ou que projetos sociais que já querem ampliar, né, que os projetos que são estimulados. E aqui já eu vou fazer um esclarecimento, né, como essa é uma audiência pública do licenciamento ambiental do empreendimento, né, algumas questões elas vão sair da competência, né, do IMA de análise e desse momento de audiência, né. Coisas, por exemplo, de poder público, e como a pergunta aqui é de incentivo à cultura na cidade, né, eu creio que essa parte a gente não vai ter como responder. Mas eu vou abrir a palavra ao empreendedor se ele tem algum projeto social, né, quanto a isso já implantado ali, né, no empreendimento. Alô? Eu gostaria de colocar que a mineração, no caso a extração de areia, ela é uma atividade que recolhe vários impostos. Entre os impostos nós temos o ICMS, o PIS, COFINS e a CEFEM, que é a compensação financeira pela exploração de minerais. Esses impostos retornam para o município. A CEFEM, 65% da CEFEM recolhida, ela retorna para o município de Itapoá. Então, a mineração, através desse recolhimento de impostos, a geração de empregos diretos e indiretos, que são mais de 10 empregos indiretos para cada um direto, ela atua como uma atividade social também. Por isso que a extração de areia é considerada de interesse social. Na Constituição Federal, a mineração ela é de interesse nacional e a areia é considerada de interesse social, pela grande importância que esse bem mineral tem em todas as atividades da construção civil, das indústrias. Nós não temos como construir nem hospitais, nem escolas, nem estradas, nem pontes, se não tivermos areia. Então, por isso, ela é considerada de interesse social. Dessa forma, entendo que é uma atividade social também e atende os objetivos sociais da comunidade. Ok? Então, conforme dito, né, essa é uma questão do poder público, né, que pode ser vista com a prefeitura, com o Estado, né, que ultrapassa, né, a questão da avaliação ambiental do processo. Posso passar para a próxima? Sim. Então, pergunta de Jonathan. Como é tratada em portarias/resoluções a extinção de espécies, fauna e flora, já consideradas ameaçadas, bem como a possível não recuperação desse cenário? Creio que um pouco eu posso responder e daí eu passo a complementação. Mas, em geral, né, existem várias categorias de risco à extinção, né? São portarias e resoluções, né, a nível nacional, a nível estadual e tem até mesmo a nível global algumas listas. E aí elas colocam em diferentes, por exemplo, existe a categoria vulnerável, que existe alguma pressão já sobre essa população da espécie, existe a ameaçada criticamente e até mesmo as categorias já extintas da natureza, né? O que acontece com relação aos empreendimentos? Eles não podem colocar em risco a extinção da espécie. Então, para essas espécies vai ter que ter um cuidado a mais, né? Se for, por exemplo, a gente tem o palmiteiro. O palmiteiro é uma espécie ameaçada da flora que ele tem numa área muito ampla, né? Mas ele, como tem o palmito e as pessoas acabam cortando, né? E não aproveitando, por exemplo, o açaí, você precisa avaliar, fazer uma compensação ambiental. Então, para cada indivíduo cortado, né, de uma espécie ameaçada, eles vão precisar plantar 10 indivíduos, então, naquela área de recuperação, para mitigar isso. Se fosse uma espécie
novo para a ciência, que ainda precisa ser estudado, iria ser segurado para que a gente pudesse atestar que não tem risco à extinção em loco dessa espécie. Eu vou passar a palavra, não sei se vocês querem fazer alguma complementação. Sim, eu ia comentar isso, o Fernando já adiantou. A atividade ela não pode fazer com que as espécies venham à extinção, venham a desaparecer da natureza, né? Tanto as espécies de plantas como de animais. E para isso, a gente tem diversos programas ambientais que visam garantir que essas espécies não venham à extinção. Então, temos o programa de resgate de flora, que não só vai resgatar epífitos, como é mais corriqueiro, que são bromélias e orquídeas, mas também vai resgatar plântulas e propágulos, que são sementes. Temos a compensação das espécies ameaçadas, como dito ali, o guanandi e o palmito jussara. Temos o programa de monitoramento de fauna, que vai monitorar periodicamente, né, como é que o ambiente ele está se comportando com relação à presença da fauna, principalmente da fauna ameaçada de extinção. E eu acho que é basicamente isso. Pode ir para a próxima. Quem fez a pergunta quer fazer alguma complementação? Não. Pode Então, seguir. seguimos. A próxima pergunta que está marcada para ser feita oral por Leonardo Preti, se não me engano. Ele vai fazer uma nova pergunta, Fernando. Tá. Boa noite a todos, me chamo Diego, trabalho com consultoria ambiental aqui em Itapoá também, e sou músico na cidade, também na parte artística cultural. A questão da resposta sobre incentivo à cultura, eu acho que deve sim haver um projeto, porque vocês estão desde 2019 atuando, né? E como estão em fase de ampliação, acho mais justo puxar para alguma lei de incentivo, como a Lei Rouanet, né? Ou essas leis de incentivo para a parte da cidade, que isso em projeto social é muito bom, né? Então a gente deve trabalhar nesse sentido. Sobre a resposta no uso social da areia, claro, a gente precisa da areia para construção, claramente, só que a cidade também deve arrecadar nesse sentido parte cultural, beleza? Obrigado. Certo. Como disse, não é uma questão que a gente dá menos ou mais importância, mas dentro das competências, né, o impacto e a compensação eles têm que ter relação. Então, é mais fácil de indiretamente o imposto virar um projeto, né, específico numa área não relacionada à mineração, do que, né, você fazer com que a mineração seja, né, exigido uma relação que não é causal ali com a compensação que está se estabelecendo. Não sei se vocês querem complementar também. Pode seguir, Fernando. Então, abrimos a pergunta ali para o Leonardo Preti, que está marcado para fazer a pergunta oralmente. Boa noite a todos. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma é mais associada às questões minerárias. Queria saber como é estimada a capacidade que uma lavra vai ter, se são realizadas sondagens na área e se há uma profundidade pré-determinada para essa cava durante o rito de análise do licenciamento. E a outra pergunta é com relação ao curso da água que intercepta as duas áreas, né, que são objetos de ampliação, com relação às medidas mitigadoras para evitar acarreamento de sedimentos e assoreamento desse curso da água. O João comentou a questão do enlevamento dos taludes, queria saber se tem mais medidas mitigadoras para evitar esse impacto ambiental. Bom, assim, o volume do material extraído ele é calculado através de sondagem, né? Então, a empresa fez esse trabalho e apresentou da cava, também é calculada através de estudo geotécnico e que determina, então, a profundidade de extração desse caso. No caso ali, são 18 metros a partir do nível d'água, né? Quanto ao carregamento de sedimentos, de materiais finos,
tem que entender que a cava de extração de areia, ela é em circuito fechado. O material extraído, ele passa pelo peneiramento, do peneiramento ele cai na cancha de depósito da areia ou no classificador. Ali a água retorna para a cava. Então permanece em circuito fechado. Não há interferência com outros cursos d'água ou com outros locais. Tudo permanece em circuito fechado. Então, dessa forma, eu diria que a cava de extração de areia é uma das atividades de extração de areia melhor de ser conduzida, de ser operacionalizada, né? Porque ela permanece em circuito fechado. Ok? Só vou complementar aqui. Queria agradecer ao Leonardo, né? Está representando aí a Secretaria de Meio Ambiente. Então, além, Leonardo, de ser um circuito fechado e os finos serem retidos no sistema e passarem pela bacia de decantação também, né? A gente tem 2 programas, que é o programa de processos erosivos e de drenagem pluvial. Esses programas consistem em monitoramentos periódicos, onde um profissional técnico habilitado, ele vai estar regularmente avaliando se os taludes eles estão em boas condições, né, se a drenagem está sendo feita da melhor forma, a drenagem das águas da chuva. E, além disso, o corpo hídrico que atravessa ali o imóvel, ele tem a sua APP preservada, né, ela vai ser preservada, e vai ter também um distanciamento de mais 15 metros da APP para a cava. E é exigido, né, pela licença ambiental, naturalmente, e também é uma medida de segurança aí para evitar esses problemas. Se tiver alguma réplica da pergunta. Com relação aos montes de areia, né, pelas imagens ali deu para perceber que eles ficam em área descoberta. A cava em si é um circuito fechado, ficou bem claro, e agradeço pelas explanações. Com relação a esses montes, né, do material que já foi separado, areia fina e média, considerando aqui o regime de precipitação de Itapá, com chuvas acumuladas com elevada frequência, se a partir dos montes, né, e a ação da chuva não pode ter o carreamento pela ação ali do escoamento da água superficial. Essas pilhas de areia, elas são contornadas por valas, e essas valas direcionam qualquer sedimento para dentro da bacia de decantação e para a própria cava. Então, as pilhas são sempre controladas, né? E elas não têm contato com o curso d'água ou com outros cursos que estiverem próximos, né? Então, tudo, realmente, a cava de extração de areia, ela mantém tudo num circuito fechado. Então, o próprio pátio também conduz as águas pluviais, tudo para a cava, né? Sempre para a cava. Perfeito, obrigado. Certo. Então, seguindo, uma pergunta. Está marcado oral e escrita aqui. Eu vou perguntar primeiro se bem que eu não sei se vai lembrar agora, né? Eu acho que eu vou ler, e se precisar de alguma complementação, você pode ir no microfone também, que é Glaçuira Lemes do Amaral. Então, as perguntas que ela foi fazendo, eu peço para anotarem, porque são algumas ali. Os animais capturados, onde serão levados, né? As áreas degradadas, né, para plantação, né, as áreas para recuperar, onde serão essas áreas, né? E quem vai fazer o monitoramento do plantio, da recuperação e fiscalização? Aqui eu já digo que fiscalização cabe ao IMA, e, na verdade, são feitos relatórios, né? Pelo menos 3 anos deverá ser acompanhada a área de plantio com relatórios de como que está indo o avanço, né? Para a gente ver se a vegetação atingiu a autossuficiência para seguir o seu processo de regeneração a partir desse momento. Mais uma pergunta que é: qual a distância do rio Saíguaçu, né, que vai ser respeitada? E
observação colocada, que será bem-vindo às visitas de estudantes, né, na mineração, pois a população desconhece, né, essa mineração e como funciona. Né? Coloca como uma sugestão a possibilidade de fazer uma educação ambiental, algo lá. E aí tem mais pergunta também. Qual o trabalho social, né, que a empresa faz? Acho que já foi um pouco dito, mas fica a pergunta caso queiram complementar a resposta. E se vai ser destinado verbas para esses programas sociais. Então, mais uma vez, parte, né, dessas demandas, elas vão ter que voltar indiretamente, né, dos programas sociais para a partir dos impostos, né, como a gente está analisando, né, viabilidade ambiental e até social, mas quando tem a relação do impacto, a gente pode cobrar, então, medidas extras, né, para compensação. Então, só mais uma vez deixando claro, né, que não que a questão não seja importante, mas o âmbito de tratar ela é outro, geralmente. Né? Então, eu deixo aberta a resposta e se quem fez a pergunta quiser complementar depois das respostas, o microfone pode voltar, então. Bom, sobre a primeira pergunta aqui, se os animais capturados, onde serão levados? No mapa de uso do solo, a gente mapeou que há uma extensão de área vegetada bastante grande ali, né? Então, aonde vai ser cortada a vegetação, ao redor dela, é tudo floresta. Então, a gente tem um programa que vai, enquanto estiver sendo cortada a vegetação, vão ter profissionais como biólogos que vão estar acompanhando o tempo todo. Se tiver algum animal que deva ser capturado, a gente sempre recomenda que essa ação seja evitada, né, para não causar problema para o animal, tanto para o profissional que está trabalhando ali. Então, mas se ela for extremamente necessária, vai ter todos os aparatos, né, necessários para a captura dela. O profissional é treinado para fazer essa captura e o local para deixar ele vai ser na vegetação mais próxima, que é um ambiente que ele já está acostumado a viver ali, né? E que é muito semelhante ao que vai ser suprimido. Sobre a pergunta das áreas degradadas para a plantação das árvores. A área que a gente escolheu é uma área no Braço do Norte, aqui no município de Itapoá. Ela é uma antiga arrozeira, então é uma área que já tinha exploração, não tinha vegetação, uma área bastante degradada, então a plantação ocorrerá lá, e os monitoramentos será feito pelo empreendedor, periodicamente, né, dentro do projeto que a gente submeteu ali, e que vai ser aprovado mais para frente. Tem todo um cronograma de monitoramentos periódicos. A gente vai, o empreendedor tem que ir lá, ver como é que está a evolução, enviar para o IMA recebe, avalia e, se necessário, fiscaliza para ver se o andamento está realmente adequado. A próxima pergunta. Fiscalização. A distância do Rio Saiguaçu que vai ser respeitada. A distância do Rio Saiguaçu de APP é de 100 metros. Então, ela não incide sobre a área que a gente está solicitando, mas a área de preservação diante do Código Florestal é de 100 metros. A visita para estudantes. Assim, nós estamos falando de uma atividade de mineração. As normas de mineração, que é a Agência Nacional de Mineração, que controla a atividade de mineração no país, ela não permite crianças em áreas de mineração, por risco, né? Nós temos aí situações de afogamento, equipamentos pesados, e não é permitido criança numa área de mineração. Aliás, pessoas sem serem convidadas não são permitidas numa área de mineração. É uma questão de segurança. O que pode ser feito, talvez, em alguma escola, fazer um vídeo explicativo, demonstrando como é a atividade, isso sim, mas visitas não são permitidas. Nada. Acho que o trabalho social que você comentou também foi respondido
Nada, imagina. Tem mais alguma complementação da pergunta? Ela? Não, ela já agradeceu aqui, Fernando. Pode Obrigado. passar para a próxima. Então, agora tem uma pergunta marcada para fazer oralmente. Gabriel Vasilevski. Bom, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui sabendo um pouco mais sobre esse projeto, esse empreendimento. E também, aproveitando o precedente, eu quero fazer perguntas no plural. São 3. Consegui fazer só 3. A primeira é em relação à utilização da área de preservação permanente do rio que corta o empreendimento em 2. Como o empreendimento se dará em fases, vai acontecer um momento em que a operação do empreendimento vai estar totalmente na porção a sul desse corpo hídrico. Então, eu gostaria que fosse esclarecido um pouquinho, né, para todos os presentes, quais são efetivamente as intervenções a serem realizadas nessa área de preservação permanente. Eu vi ali no RIMA um valor de 180 metros quadrados de intervenção, e fazendo aqui uma conta rápida, né, se 30 metros para cada lado, são 3 metros de largura. Então, 3 metros de largura dificilmente passa caminhão carregado de areia, passa draga, passa equipamentos pesados. Essa é a primeira pergunta, né, que eu gostaria de maiores esclarecimentos sobre essa intervenção na APP. A segunda pergunta é que o João comentou ali sobre os parâmetros de qualidade da água, onde foram percebidas desconformidades com a legislação a montante do empreendimento já em operação. No entanto, foram citadas algumas. Eu gostaria de saber se foram identificados parâmetros em desconformidade, a jusante. A jusante depois. Então, se for identificado parâmetros em desconformidade a jusante do empreendimento, se sim, quais foram, e se sim, quais foram, quais são as medidas que estão sendo adotadas e que estão previstas, né, ou não. E a terceira é se a supressão de vegetação também será em partes, porque, né, entendo que é importante esclarecer como que se dará a supressão de vegetação, tendo em vista que é um dos maiores impactos, se não o maior impacto dessa atividade. Então, seriam essas 3. Obrigado, Gabriel, pela pergunta, bastante pertinente. A primeira pergunta sobre a utilização da APP, eu até acabei esquecendo de comentar no momento, estava ali na apresentação, mas sim, ela vai ser de 180 metros quadrados, né, a supressão de vegetação. Por quê? Porque a estrada já existe hoje, então ela já existe há muitos anos, na verdade. Então, essa intervenção, ela justamente será menor do que uma estrada para passagem de um caminhão, porque a estrada já existe e ela só precisa ser ajustada ali, né, para passagem. Os parâmetros a jusante, tá. Os caminhões não vão atravessar para o outro lado da cava, só vai ser dragado e vai ser enviado para o classificador, que vai ficar do outro lado da PP. Certo? Os parâmetros da jusante, então, a montante, a gente pegou parâmetros como cor, ferro, manganês, coliformes fecais, e tinha mais um que as surfactantes, né, que são detergentes. Surfactantes e coliformes fecais é algo 100% indicativo de presença humana. Não 100%, porque os coliformes eles podem ocorrer naturalmente, mas eles são muito mais presentes com despejo de esgotamento sanitário. A jusante, se eu não me engano, não tenho
na memória aqui de pronto para te dizer, foram avaliados apenas a diferença de parâmetros comuns para esse tipo de água. A gente conhece como que são os rios aqui da planície litorânea, eles são escuros, né? A gente chama de águas escuras. Eles são ricos em minérios, principalmente como ferro e manganês, que é que dá essa coloração para a água. E a cor também é um parâmetro que a gente percebe visualmente que ela está ali presente. O último questionamento, a supressão em partes, acredito que eu não tenha comentado ali também, mas sim, foi até uma recomendação do IMA. Inicialmente a gente previa fazer numa vez só, mas com a ajuda do IMA, dos técnicos, a gente resolveu fazer em 2 partes, por questões de viabilidade logística. Eu acredito que ficou melhor para o projeto. Espero ter esclarecido. Sim, esclareceu e gerou outras dúvidas, mas agradeço pelo esclarecimento e, né, complementando a pergunta, o sentido do fluxo desse rio é sul-norte, certo? Não, pelo que eu vi ali, a sul é um remanescente florestal. Então, alguma ideia de indicativos antrópicos dessa contaminação? Gabriel, então, por mais que pareça ser uma área íntegra de vegetação, ali tem bastante presença de residências e, enfim, presença humana. Recentemente, a Polícia Militar Ambiental, ela passou por lá e autuou muita gente. Eu acho que vocês também devem ter recebido essa informação. Então, teve muitas autuações ali sobre vários aspectos, incluindo supressão de vegetação. Mas se observar no próprio mapa, aí não tem uma resolução muito boa, a gente consegue ver algumas áreas de presença humana ali, mas sim, a gente... áreas degradadas sem licenciamento, né? A gente acredita que esses parâmetros foram em desacordo por conta disso aí. Aí eu prometo que eu vou parar de falar. Só para entender essa tubulação da dragagem, então, do material coletado na segunda etapa, também vai passar por esse mesmo área ali de intervenção na APP, né? Já que não terão caminhões, apesar de que terão muitos caminhões para levar a draga até lá e também para retirar material vegetal da supressão, mas a estrada já existe, então, né, já é um problema existente. Essa tubulação da dragagem também vai ser posicionada ali, imagino eu, então. É isso aí, Gabriel. Vai passar por lá a tubulação para enviar até o classificador, né? Vai ter uma central só para separar a areia e armazenar ela para o consumidor final. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Imagina. Tá certo. Então, encerrou-se as perguntas dessa primeira fase. E eu vou abrir agora, quem quiser fazer oralmente, se tiver alguma pergunta adicional, só pedindo então para levantar a mão para o pessoal aí levar o microfone e falar o seu nome antes de fazer a pergunta, se tiver. Então, abrimos mais um pouco. Uhum. Olá, meu nome é Mariana. É uma pergunta a respeito dos projetos sociais que foi levantado antes. Eu não sei qual que é a distância ali da comunidade Saiguaçu, se quiserem responder primeiramente isso, ou de qualquer outra comunidade ali do entorno.
Qual comunidade, Mari? Que tem uma comunidade ali próximo, não teria? Igreja ali, né? A da igreja, que tem uma Isso, igreja ali? exatamente, é. A igreja está bem próxima. 300 metros. Uns 300 metros, é. Então, na verdade, essa questão de se utilizarem apenas impostos para reverter isso em projetos sociais, eu gostaria de questionar, até fazer um comparativo. Por exemplo, a gente tem o Porto de Itapoá e na licença eles têm como condicionante vários projetos sociais ali na região do Pontal, que é o bairro onde ele se insere, né? Então, e mesmo nos processos de licenciamento de empreendimentos de menor porte, a gente sempre consegue fazer essa contrapartida e cobrar projetos da parte social dos empreendedores. Então, eu volto a frisar o que já foi questionado aqui. Eu não entendo por que não está previsto projetos sociais e apenas a conversão do imposto nessa parte. Bom, eu vou complementar, né, a questão, depois eu passo para vocês. A questão é, como eu tinha dito, da relação com o impacto. Está registrado, né, e isso vai para a equipe técnica. Há um profissional que é do meio socioeconômico, uma socióloga na equipe de análise, que vai verificar essa proposta e a questão de impacto. Por exemplo, quando você falou do porto, né, ele tem um impacto muito grande na pesca, naquela área, então fica mais fácil de você conseguir ter um valor compensatório suficiente para você criar o programa, só usando o seu exemplo. Porém, nesse caso, pode ser que caiba sim, mas é algo de análise que precisa ter relação com algum impacto, né? Tá a 300 metros, você tem um ruído que atrapalha, né? Quem sabe a gente vai ter que trabalhar com um ruído e assim por diante. Mas eu deixo a complementação para eles e a audiência ela está gravada e vai ser assistida também pela equipe técnica, né, podendo ser encaminhado também documentos posteriormente que tem alguém do meio socioeconômico para verificar, né, essa necessidade de alguma medida adicional social. Alguma complementação? Eu acho que foi esclarecido já, Fernando. Uhum. Mais algo? Mais alguém? Sem perguntas? Ah, não, vou chegando lá. Uhum. Mais uma aqui. Sobre a questão social, né, de projetos sociais, vamos bater só um pouquinho mais em cima, né, para a gente frisar que tem sim como a gente buscar incentivo na lei cultural, né, da lei de incentivo à cultura. Eu puxei aqui a mineração CSN, eles buscaram 133 milhões, né, na parte de incentivo fiscal, então dá para buscar na parte da mineração. A mineração Uzi Minas também conseguiu, pela lei de incentivo fiscal, 46 milhões, então dá para buscar, sim. Então, a parte da mineração dá para buscar incentivo fiscal sobre a lei Rouanet para trazer para o município e investir em projetos sociais, sim, tá, pessoal? Obrigado. Tu diz por conversão dos impostos? Né, Isso, por conversão de imposto de renda, exatamente. Uhum. Na verdade, não sai nem quase da empresa, né, isso. Sim, os casos que você citou são coisas gigantescas, né, que é a Siderúrgica Nacional e coisa, mas fica a sugestão para avaliar essa possibilidade também. Certo? Mais alguma pergunta? Bom, creio que não. Então, eu quero agradecer a apresentação, ela foi bastante clara, né, dos impactos do estudo ambiental, foi trazido o relatório. Agradecer à população pela presença, que não é tão habitual assim em empreendimentos minerários. Geralmente a gente tem poucas pessoas nessa audiência pública, mas aqui a gente tem um público grande e com perguntas. Então, esse é o objetivo da audiência pública, e eu creio que a gente atingiu ele muito bem aqui, de explicar como funciona o empreendimento, a comunidade trazer sugestões, dúvidas, né, e tudo isso foi o que aconteceu nessa noite. Então,
conforme dito anteriormente, ainda fica aberto o prazo por 7 dias de documentos, complementações que podem ser encaminhados ao IMA ou ao empreendedor e que constarão, então, nessa ata da audiência pública, né, no conjunto de documentos que fazem parte dessa etapa do licenciamento, que aí volta para a equipe técnica aqui se debruçar, que tem um técnico do meio biológico, um técnico do meio físico e um técnico do meio socioeconômico. Então, eu quero deixar as palavras finais aí, se alguém quiser dar, empreendedor, consultoria, para a gente encerrar a audiência de hoje. Só queria agradecer novamente ao público, né? A gente fica muito feliz aí de compartilhar esse estudo com vocês e saber que vocês estão envolvidos, né? E fizeram perguntas pertinentes. A gente, claro, quer que o empreendimento tenha o menor impacto possível, é por isso que a gente foi contratado, está fazendo esse estudo. E, né, abertos os próximos dias aí, a gente está também aberto a responder as perguntas e melhorias aí. Muito obrigado a presença, um bom retorno para todos. Obrigado. Está encerrado, então, a audiência.